Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Nós estamos dando início a mais uma aula da disciplina de técnicas de manutenção do S3, técnico em eletrotécnica, turma do IFCE, campus Cedro, Ceará, Brasil, semestre 2020.2. Na aula passada, nós encerramos o nosso primeiro tema, que seriam os tipos de manutenção. Nós falamos sobre as definições contidas de manutenção na NBR 5462. Nós também falamos sobre os tipos de manutenção, os principais existentes, né? Manutenção corretiva, preventiva, preditiva, detectiva e engenharia de manutenção. Hoje nós iniciamos um tema novo, nós iremos abordar um novo assunto dentro da nossa disciplina, que seria aquela unidade 3 lá do programa de unidade didática da disciplina que foi apresentada no início da aula, no início da disciplina. E a gente vai falar sobre a organização da manutenção. Lembrando que esse material já está disponível para que vocês acessem através do Google Sala de Aula. O propósito de uma empresa é a obtenção de lucros decorrentes de suas atividades produtivas. Não tem para onde fugir. Para que uma empresa sobreviva, para que uma empresa exista no mercado atual, ela precisa de gerar lucros. Ninguém vai botar um negócio para dar prejuízo, não é verdade? Ninguém vai segurar um negócio por muito tempo, enquanto estiver dando prejuízo, porque ele não vai ter de onde tirar recursos para manter este negócio. Então, o pessoal vilaniza muito, né, a obtenção de lucros por parte do capitalismo, mas é isto que sustenta, é isto que mantém a roda da economia, a busca de lucros. É claro que a gente pode questionar os meios pelos quais estes lucros são obtidos, mas que é uma coisa justa alcançar lucros e necessário, isto é verdade. E a manutenção, ela vai ocupar um espaço de suma importância dentro de qualquer empreendimento para que estes lucros sejam alcançados. E para que estes objetivos sejam alcançados, esta razão entre as receitas e as despesas relacionados a um produto que é entregue por determinada empresa, né, vai ser necessário uma certa organização dos serviços, do trabalho que a manutenção deve prestar dentro de determinada empresa. Esse grau de organização da manutenção vai definir não somente o desenvolvimento econômico desta empresa, mas se a gente pegar numa escala maior, numa escala global, vai definir até mesmo o desenvolvimento industrial de um país. Quanto mais os setores de manutenção de um determinado país estiverem organizados, mais desenvolvimento econômico eu vou ter nesse país, porque assim mais empresas organizadas teremos e gerando mais desenvolvimento ainda. O marco inicial assim, desta organização de manutenção vai surgir ali pelos países europeus e também ali pelos países norte-americanos, principalmente os Estados Unidos, que foi onde surgiram, né? Também ali Japão, né? Que foi onde surgiu esse conceito inicial, essa ideia inicial de organização da manutenção. Até porque estes países, Europa e Estados Unidos, principalmente, países da Europa e Estados Unidos principalmente, são países que têm um parque industrial mais antigo, né? Ali desde a época, Europa principalmente, desde a época da Revolução Industrial, e foi justamente lá que começaram a nascer, né, os primeiros termos, os primeiros passos da manutenção, e, consequentemente, lá há uma organização maior da manutenção. E aí a manutenção, dentro de uma empresa, vai ter esse papel
preponderante de conservar todos os equipamentos que existam dentro dessa empresa, mantendo eles em uma condição de operação excelente, em situação de excelência, para que assim que eles sejam solicitados, eles estejam prontos para serem utilizados. Lembra que a gente falou? Estado de prontidão. E aí, todas essas empresas grandes, enormes, né, multinacionais da Europa, da América do Norte, Estados Unidos, etc., eles dedicam um grande esforço para manter organizada a sua manutenção, para treinar cada vez mais o pessoal da manutenção com técnicas de organização, de gerenciamento desta manutenção. Aqui no Brasil, o desenvolvimento industrial ele foi meio que alavancado assim, ali pela época do regime militar, que teve aquela história de fazer 50 anos em 5, então foi aquele crescimento exacerbado e meio que desorganizado da indústria, e consequentemente também do setor de manutenção, gerando uma baixa taxa de utilização dos equipamentos e também um custo de operação bem elevado, tá certo? Agora, com o passar dos anos, né, tende a haver um certo amadurecimento da indústria brasileira, até porque a globalização dos mercados, né, as indústrias brasileiras, a indústria brasileira não passa a competir apenas internamente, mas com todo o mundo, e para que esteja em pé de igualdade de competição com todo mundo, é claro que tem que haver esse desenvolvimento da manutenção, esta organização da manutenção, no sentido de que o setor produtivo, lá no final, lá na ponta, seja cada vez mais eficiente, certo? Então, a organização da manutenção ocupa um papel de suma importância para que estes resultados positivos esperados de uma determinada empresa, de um determinado serviço, sejam alcançados. Agora, veja o seguinte, antigamente existia um conceito de manutenção de que ela representava apenas um setor responsável por planejar e administrar o caos, digamos assim, planejar e administrar recursos de última hora, de situações inesperadas. O velho conhecido sistema de apagar incêndio. A manutenção era vista como um bombeiro, né? Estava lá para apagar incêndio, para resolver problemas. E todo investimento não, mas todo recurso, quanto que fosse direcionado para a manutenção, era para esse fim. Era apenas uma simples atividade administrativa, que iria organizar pessoas e peças, equipamentos, para a adequação à carga de trabalho esperada daquela atividade. Isso não muda muito. Ainda hoje, sim, a manutenção tem esta função, tem este objetivo de gerir, de organizar, né, de cuidar do orçamento, de pessoas direcionadas para manter a atividade fim de determinada empresa, de determinada indústria, de determinada planta, situação, etc. Mas não parou somente por aí. No conceito novo de manutenção, né, há uma ampliação. A organização de manutenção, a partir de agora, de qualquer empresa, ela deve estar voltada à gerência, mas também à solução dos problemas da produção, de modo que a empresa seja competitiva. Enquanto que a manutenção antigamente era vista apenas para corrigir o que deu defeito, né? Essa visão mais ampla traz mais responsabilidades para o setor de manutenção. E aí exige que a manutenção passe a ser uma atividade estruturada, da empresa. Integrada, olha só, essa palavra é bem chave, né? Integrada às demais atividades que fornecem soluções buscando maximizar os resultados, ok? Então, a manutenção deixa de ser apenas aquele setor que fica enfurnado
dentro de uma sala, dentro de uma oficina, dentro de um laboratório de concertos, e que não está tendo uma visão do todo, e apenas uma visão unidirecional para consertar problema, consertar a máquina, corrigir defeito, etc. Tá? Então, esse conceito novo, ele é mais amplo. A manutenção é chamada a organizar os processos junto com o pessoal da produção, da administração, do orçamento, do financeiro, etc, etc. E isso exige, cada vez mais, um perfil profissional amplo, qualificado, que tenha essa visão de todo. Esta mudança ou ampliação do conceito de organização da manutenção e a mudança no perfil estrutural das empresas, movidas por mudanças de forte automação do processo produtivo, a gente já falou disso na aula passada, e mais uma vez surge essa palavrinha mágica aqui, ó, automação. Forte automação do processo produtivo leva à redução de operadores e modificações no perfil funcional dos mesmos. Olha isso aqui, pessoal, isso aqui é muito interessante. Redução de operadores. A gente faz esse curso de eletrotécnico, né? Às vezes com o perfil, às vezes com o pensamento de apenas operar determinado sistema elétrico, né? Operar determinada instalação. Mas a exigência ou a presença de operadores de sistema tem sido cada vez menor. Por quê? Porque as máquinas é que estão efetuando, que estão executando estas operações. Robôs, eu me refiro a robôs, a sistemas automatizados, ok? É que estão fazendo essas atividades dentro da indústria. E aí a gente entra naquele paradigma, né? Aquele paradoxo, na verdade, não, paradigma, né? De que a inserção de máquinas, a automatização do sistema, vai provocar, né, a demissão de operários. Isso não é totalmente falso, verdade, né? Vai sim haver uma certa redução da necessidade de mão de obra operacional. Em consequência, estas máquinas, estes equipamentos, estes sistemas automatizados necessitarão de manutenção. Eles não são autoajustáveis, pelo menos ainda não, né? Eles ainda não recebem uma automanutenção. E aí é onde entra essa mudança de perfil, de operar a máquina, de operar o sistema, para, ao invés disso, você ser um cara de perfil mantenedor, de manter aquela máquina em operação, de manter aquela máquina em funcionamento. E eu acho bem interessante essa situação, e por isso que eu frisei, porque eu meio que acompanhei isso na vida real. Eu já fui operador de subestação, tá? Quando eu trabalhava na Enel, e a subestação que eu operava era uma subestação relativamente pequena. Ela pegava 69 mil volts, transformava para 13.800, ali na cidade de Icó. Tinha 2 transformadores relativamente pequenos, de 5 MVA, 5 megavolts cada um. E era uma subestação, pelo menos na época que eu trabalhava, que não era automatizada. Então, se eu precisava de ir até lá e operar um disjuntor da subestação, abrir uma chave seccionadora, né, operar um religador, etc., etc., o operador, né, tinha que ir até lá e fazer esse tipo de ação. Hoje em dia, todas essas subestações estão passando por um processo de automação. Então, um cara que vai estar sentado lá no birô, em outra cidade, no ar-condicionado, é que vai ter a ação de operar aquele equipamento, sem a necessidade do operador de subestação. E aí, para onde é que vai o operador de subestação? Ou para onde é que vai as pessoas que trabalhavam em toda essa cadeia produtiva do sistema de operação? Estão sendo deslocados para o setor de manutenção. Então, esse pessoal que antes era operador de sistema, era operador de subestações, estão sendo deslocados para o setor de manutenção, seja das subestações, seja das redes elétricas. Tá? Interessante, inclusive, um dos últimos concursos eu não sei se a Chesf abriu mais concursos recentemente, mas os últimos que eu fiz, eu pude vivenciar, presenciar isso na prática.
o penúltimo concurso que eu fiz da Chesf, eles abriram vagas para operador de subestação, por exemplo. E as subestações da Chesf já são um pouco diferentes das subestações da Eni, porque é um nível de tensão um pouco maior. Mas também ele já tem as suas subestações automatizadas. Isso é o penúltimo concurso que eu fiz. A vaga que estava lá destinada era vaga para operador. E aí, no concurso seguinte, a Chesf abre vaga para quê? Para um cargo denominado operador mantenedor. Ou seja, o cara iria trabalhar não mais somente com a operação da subestação. E antes tinha o operador, o cara que só operava a subestação, e o técnico de manutenção, o mantenedor, o cara que apenas iria dar manutenção nos equipamentos da subestação, nas linhas de transmissão, etc. Agora não. Agora eles abriram o concurso, né, a vaga, para o técnico operador mantenedor. É o cara que vai ser responsável por operar o sistema e também ter a função de manutenção. E, geralmente, mais mantenedor do que operador. Porque, sinceramente, atualmente, operadores, né, dessas subestações automatizadas, eles não tem muito o que fazerem dentro dessa subestação. Tá? Eles ficam lá apenas como um backup, vamos dizer assim, do sistema de automação. Se houver qualquer falha, né, em um comando remoto, de qualquer disjuntor, qualquer equipamento automatizado que tenha lá na subestação, o operador que está lá, né, de plantão vai servir apenas para operar aquele sistema se falhar o sistema de automação. Então, a função operação, a cada dia que passa, está se reduzindo, né? Está ganhando espaço a função do técnico mantenedor. O técnico mantenedor, justamente, que vai dar manutenção nestes sistemas automatizados. Por outro lado, né, foi o que eu acabei de falar, né, há uma tendência de aumento relativo de mantenedores, além de sua maior especialização. Porque, é claro, as novas tecnologias exigem, né, essa nova especialização. Tanto com conhecimento técnico, quanto com conhecimento organizacional, com conhecimento gerencial. Por isso que no curso de eletrotécnica a gente também tem uma disciplina voltada para a gestão, né? Vocês têm uma disciplina chamada gestão e empreendedorismo, porque também vai se exigir do técnico essa função gerencial, né? É claro que nós teremos dentro de uma estrutura organizacional da manutenção, não apenas técnicos, eletrotécnicos, mas também engenheiros, que também terão uma certa hierarquia a ser obedecida e que também terão um certo conhecimento de gerenciamento, mas que o eletrotécnico que tem esse conhecimento de gestão também sai com um passo à frente para atuar na gestão, na organização da manutenção. Então, veja o seguinte, esta exigência de perfil nos traz esse gráfico aí. Infelizmente, eu não tenho um gráfico mais atualizado para trazer para vocês. O último dado aqui é de 2011. Mas ele nos mostra a classificação funcional do pessoal próprio de manutenção. Esse gráfico aqui ele foi gerado pela Associação Brasileira de Manutenção, a Abraman, né? E a gente pode ver aqui, ó, por essas tarjas verdes, por estas barras verdes, que a exigência de mão de obra qualificada, ela tem sido uma constante na lotação, né, do pessoal de manutenção, ok? Houve um desfalquezinho aqui em 2011 com não classificados, porque algumas empresas, né, nessa pesquisa deixaram de fornecer alguma informação. Então, isso aqui é um ponto fora da curva. Mas veja só, a mão de obra não qualificada, que a gente pode verificar aqui ao longo dos anos nesse gráfico, representado pelas barras rosas, teve uma tendência de diminuição aqui de 2009 para 2011. E isto passa a ser também uma certa tendência. É claro que tem uma certa variação, mas uma variação sempre propensa para a redução, com exceção destes 2 últimos anos aqui. Mas a exigência da mão de obra qualificada tem crescido, né? Tem sido grande. Olha só que posição importante ocupa aqui o técnico de nível médio, técnico em eletrotécnica, né? 2005, 2017, né?
teve uma grande presença, né? Houve uma certa redução, mas, de qualquer maneira, é uma constante, no mínimo 15% da ocupação do pessoal de manutenção, no mínimo, tem que ter um pessoal de nível técnico, né, técnico de nível médio, atuando no setor de manutenção. Então, é importante a qualificação do técnico em eletrotécnica. Visão de custos relacionados à organização da manutenção. Antigamente, tinha-se este conceito com relação aos custos, com relação ao orçamento, ao dinheiro, né, que seria direcionado à organização da manutenção. Não havia meios de controlar os custos de manutenção, porque eu não tinha como me programar, eu não tinha como saber quando um equipamento iria quebrar, iria falhar, iria dar defeito. E aí o setor da manutenção que lutasse, né, que se virasse para conseguir meios e orçamentos para se programar, para se controlar. A manutenção em si tinha um custo muito alto. E os custos de manutenção oneravam e muito o produto final. Quer queira ou quer não, tudo que é gasto para produzir determinado produto vai influenciar no custo final, no valor, no preço final desse produto. A quantidade de energia elétrica que eu utilizei, as horas de mão de obra que eu utilizei, a matéria-prima que eu utilizei, os processos envolvidos em torno desta produção, tudo isso vai ser levado em consideração e vai influenciar nos custos finais desse produto. Inclusive o que é gasto com manutenção. Tá? Então, essa visão antiga em manutenção, via a manutenção apenas como um gasto, apenas como um prejuízo, apenas como alguma coisa que onerava, que aumentava o preço final do meu produto. No entanto, uma nova visão passa a ver a manutenção não apenas como custo exclusivamente, mas também como investimento. Custo, né, é aquele recurso que é gastado e não tem retorno, e não tem mais volta, tá certo? Há esse tipo de situação na manutenção ainda? Sim, há. Mas isso deixou de ser um pensamento exclusivo. E, a partir do momento que eu utilizo recursos como investimento para a manutenção, eu vou ter um retorno deste valor. Então, valor que não dá retorno é custo. O valor que dá retorno é investimento. Quando eu pego este valor e coloco na manutenção com vistas de ter um retorno daquele valor investido, eu vou ter um investimento aplicado na manutenção. São coisas do tipo que você diz assim, eu paguei, mas eu gastei esse dinheiro, mas esse dinheiro que eu gastei se paga. Então, é um investimento, não é verdade? Tem muita gente botando energia solar ultimamente, né? Eu mesmo botei aqui em casa. Então, a energia solar é o tipo de coisa que você paga, né? Divide em várias parcelas, mas, em compensação, você não está mais pagando energia elétrica. E aquelas parcelas da instalação solar que você pagou, um dia vão acabar, tá? E quando acaba, você vai continuar recebendo energia elétrica sem ter mais que pagar. Então, foi uma coisa que se pagou por si só. O mesmo raciocínio para manutenção. Olha, eu vou comprar uma peça nova para a minha máquina, para o meu equipamento. Aí o cara que tem a visão antiga vai dizer, não, cara, mas essa peça aí tá novinha, deixa eu gastar até o final. Não vai comprar agora. Aí o cara não compra, a peça se gasta até o final, a máquina quebra e você para de produzir, vai perder tempo procurando a peça, para depois trocar, para depois substituir. Ao passo que, antes de você esperar a peça quebrar, você já tivesse colocado uma nova, você não iria ter todo esse prejuízo com a parada. Então, o primeiro exemplo de comprar a peça nova com antecedência é um custo, é um gasto? Não, é um investimento. Tá? Você está investindo para que você não perca com outras paradas. E aí a gente tem
nesse gráfico o custo de manutenção em relação ao faturamento bruto de algumas empresas que preencheram essa pesquisa, tá? Da Associação Brasileira de Manutenção, Abraman, desde 91 até 2011. Peço desculpas mais uma vez por estar desatualizado, mas a Abraman, pelo menos desde a última vez que eu pesquisei, não tinha mais um gráfico mais atualizado. Mas veja o seguinte, há uma tendência de queda, né, do custo de manutenção em relação ao faturamento bruto das empresas. Se em 91, 93, este valor chegava a 6, 5% do faturamento final das empresas pesquisadas, agora para 2011, agora, né, a gente está em 2020 falando de 2011, mas de 2011, né, essa porcentagem caiu ali para casa dos 3,95%. Então, uma redução relativamente grande, né? A gente saiu de 6,2% para 3,95%. Isso, claro, se deve ao investimento em manutenção. Quanto mais eu invisto em manutenção, menor vai ser os custos que eu vou ter lá no faturamento bruto da minha empresa. E para a gente ter ideia, né, trago aqui mais uma vez da Abraman, uma tabela com o custo de manutenção por faturamento bruto por segmento econômico. Tá? Então, quanto é que o valor da manutenção influencia lá no preço final, né, no faturamento bruto da minha empresa? E a gente pode notar aí que um dos setores que mais gastam, né, com manutenção, ou vamos dizer assim, que mais investem, que mais influenciam, tá? Dos setores que mais influenciam no preço final da manutenção, é aqui o setor de saneamento, com cerca de 8% do valor final, e também, ó, o setor de máquinas e equipamentos aeronáuticos. Saneamento por quê? No saneamento tem muita bomba, né? Tem muito motor, tem muito equipamento e também muita sujeira, né? Precisa de manutenção, etc. Já nos equipamentos aeronáuticos, a gente vai encontrar a necessidade muito grande daquela manutenção preventiva, né? São equipamentos que não suportam, que não aceitam falhas, defeitos, e exigem muito da manutenção. E há outros setores, né? Então vamos lá, açúcar e álcool, 4,75%, setor automotivo, 2,17%. Olha a energia elétrica, tá? O setor de energia elétrica, 3% do faturamento bruto das empresas de energia elétrica, né? Tem influência aqui da manutenção. E aí é onde vão entrar tem influência, né? 3% do faturamento bruto das empresas do setor de energia elétrica é direcionado para a manutenção. E precisa, né? São linhas de transmissão, linhas de distribuição, subestações, estações geradoras, né? Geração de energia, etc, etc. Precisa de manutenção. Indústria, cimento e cerâmica, 3%, setor metalúrgico, 3,45%, papel e celulose, 5,5%, setor petroquímico e plástico, gasta muito pouco, né, com manutenção, 1,67% do faturamento bruto. Prestação de serviços, equipamentos, 4%, setor têxtil e gráfico, 2,6%, setor de alimentos, 2%, vai para manutenção, construção civil, 6,67%, hospitalar e predial, 2%, mineração, 2,3%, petróleo, 1,5%, setor petroquímico e de petróleo, né? Relativamente poucos gastos com manutenção. Setor químico, 3%, prestação de serviços de mão de obra, 7,25%, siderurgia, 6,2%, e transportes e portos, 6,3%. Então, a gente pode dizer que o custo de manutenção em relação ao faturamento bruto desses diversos setores variam aí de 1,5%, né, no setor de petróleo, por exemplo, até 10% do faturamento bruto, se a gente for lá para o setor de equipamentos aeronáuticos.
Estrutura organizacional da manutenção. A organização da manutenção pode variar nas empresas de acordo com a diversificação das atividades e porte das empresas, bem como serviços ou produtos ofertados. A organização da manutenção não é uma coisa engessada, fixa, né? Isso vai depender da estrutura de cada empresa. Uma coisa, por exemplo, é eu organizar a manutenção de uma distribuidora de energia elétrica, como a Enel, que atende todo o estado do Ceará. E outra coisa é organizar a manutenção de uma padaria, que fornece pães, lanches e doces para um bairro de uma cidade. Não é verdade? Então, são sistemas de organização da manutenção bem diferentes. Uma coisa é eu organizar a manutenção de uma fábrica de cimento. Outra coisa é eu organizar, eu estruturar a manutenção de uma fábrica de pré-moldados. Não é verdade? É uma estrutura organizacional bem diferente. E aí a organização da manutenção vai variar de acordo com a estrutura de cada uma dessas empresas. De qualquer maneira, né, dependendo do tamanho da empresa, deve-se sempre ter de forma clara qual a posição da manutenção dentro da empresa. É interessante, inclusive, que a manutenção tenha um setor de gerenciamento próprio, em que ele esteja subordinado unicamente à gerência principal, à gerência geral, ao chefe, digamos assim, ao líder daquele setor produtivo, ao líder daquela empresa, ao líder daquele estabelecimento. Não é aconselhável, né, de que a manutenção esteja subordinada, por exemplo, ao setor de produção, né, porque aí o setor de produção vai visar sempre a produção e a manutenção vai ser relegada a um papel secundário. Não é interessante também que o setor de manutenção seja diretamente subordinado ao setor técnico de engenharia, por exemplo, porque o setor técnico de engenharia vai se deter em estudos técnicos, em cálculos demasiadamente demorados, etc., e também acabar interferindo e prejudicando o trabalho, a atuação da manutenção. Assim também como a manutenção não deve estar subordinada a uma gerência administrativa, porque também, por motivos óbvios, vai acabar tendo seu papel reduzido. Então, a estrutura que se sugere para a manutenção é que haja uma gerência própria, subordinada diretamente à gerência principal da empresa. E aí, ela vai ter 3 formas principais de atuação dentro da empresa, de acordo com o tamanho, né? 3 possibilidades. A manutenção, ela pode se formar, né? A forma de atuação da manutenção, ela pode se dar de maneira centralizada, descentralizada ou mista. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma destas formas de atuação da manutenção. A forma de atuação da manutenção centralizada, nós temos esta situação. Em um determinado setor, eu tenho várias fábricas distintas, né, separadas umas das outras. E aí eu coloquei fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, mas dentro de uma empresa você pode supor como setor 1, setor 2, setor 3, né, ou que cada um destes setores tenha uma certa função dentro da cadeia produtiva. E todo problema que dá, todo defeito que é encontrado, que existe em cada uma destas fábricas, em cada um destes setores, vai para um único setor centralizado da manutenção para resolver. Então, deu um defeito em algum equipamento na fábrica 1, vai para o setor de manutenção. Deu qualquer defeito na fábrica 2, vai para o setor de manutenção. Deu qualquer defeito na fábrica 3, vai para o setor de manutenção. Certo? Então, ou vice-versa, o setor de manutenção se dirige a estes setores.
Nesse tipo de estrutura, em um único lugar físico, é colocada toda a estrutura de manutenção. É aqui na salinha da manutenção, vamos dizer assim, no bloco da manutenção, que vão estar as oficinas, os equipamentos destinados à manutenção, os manuais de operação, as plantas dos sistemas existentes, certo? É onde vai ficar o pessoal mesmo da administração, seja o pessoal técnico, seja o pessoal administrativo da manutenção. Tudo centralizado em um único local. Esta, obviamente, é a forma de atuação centralizada da manutenção. A outra forma que a gente falou é a forma descentralizada. Então, semelhante ao caso anterior, eu vou ter, mais uma vez, vários setores, tá? Vou ter o setor 1, ou fábrica 1, setor 2, ou fábrica 2, setor 3, ou fábrica 3. E todo defeito que houver aqui na fábrica 1, ele vai ter um setor próprio de manutenção para corrigir apenas os defeitos da fábrica 1. Se tiver qualquer defeito na fábrica 2, vai para o setor dedicado aqui, o setor exclusivo da manutenção da fábrica 2. E se tiver qualquer defeito, qualquer problema aqui, qualquer anomalia na fábrica 3, vai para o setor dedicado, o setor exclusivo da fábrica 3. Então, a manutenção, a forma de atuação da manutenção descentralizada divide a planta em áreas, zonas ou unidades, designando para cada área uma estrutura e pessoal de manutenção. Vocês podem até notar que, em comparação à estrutura centralizada, né, eu vou ter mais gastos, né, eu vou ter toda a estrutura que eu tiver aqui nessa manutenção, eu vou ter que repetir aqui, ó, nessa estrutura aqui, para atender a fábrica 2 e nessa aqui, né? Vou ter que ter pessoal em cada uma dessas 3 situações aqui da manutenção, tá? Vou ter que ter manuais, etc, etc. Toda a estrutura separada, dividida, dedicada para cada um destes setores aqui da manutenção. E a terceira forma de atuação é a atuação mista. Com a forma de atuação mista da manutenção, a gente tem a combinação, né, das vantagens e desvantagens de cada uma das duas anteriores. Então, cada setor produtivo vai ter uma equipe, um setor de manutenção dedicado para si. No entanto, eu vou ter um ambiente centralizado, tá, da manutenção, onde cada um da manutenção descentralizada, né, como característica da manutenção descentralizada, vai estar se reportando, vai estar em contato com a manutenção central aqui, ó. Isso me permite, pessoal, uma otimização dos materiais, das ferramentas, dos equipamentos, ok? Enquanto que na descentralizada, eu teria um equipamento, sei lá, um multímetro, ok? Cada setor teria que ter um multímetro aqui. Haverá momentos em que esse multímetro vai estar parado aqui no setor 1 e 2, e eu vou estar precisando apenas do multímetro no setor 1. Então, ao invés de ter 3 multímetros, basta apenas um, digamos assim. Aí, quando ele for necessário, ele vai ser utilizado, né? Então, nesse setor aqui, eu tenho uma otimização. É claro que vai depender do tamanho da empresa. Tem empresa que compensa você ter uma manutenção centralizada. Tem empresa que é melhor você ter uma manutenção descentralizada. E vai ter empresa que melhor será ter um sistema de manutenção misto, tá certo? Na maioria das pequenas e médias empresas, grandes edifícios de hospitais, a manutenção é centralizada. Então, eu tenho um único setor lá de manutenção para atender as necessidades do setor produtivo. Já em grandes usinas siderúrgicas, empresas que tenham grande distância entre a linha de produção, a tendência é utilizar a manutenção
descentralizada, ok? E quando eu tenho uma situação intermediária entre as duas situações, utiliza-se, né, a manutenção mista. Trago aqui para vocês também mais um gráfico da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, que nos traz o desenvolvimento de cada uma dessas três formas de atuação da manutenção. A gente pode notar aqui uma tendência de redução, né, da manutenção centralizada e uma tendência de crescimento da manutenção descentralizada, tá vendo? Isso de 95 a 2011. Tá certo que houve uma leve curva aqui para baixo, né? Entre 2009 e 2011, a manutenção descentralizada. E a gente vê aqui, ó, a manutenção mista surfando essa onda de estabilidade aqui, né? Então, a gente vê uma predominância da manutenção mista, como maioria, tá? Uma certa redução da manutenção centralizada e um certo aumento da manutenção descentralizada. E como permanece aqui, a permanência da manutenção mista, né? Eu queria mostrar aqui para vocês um esquemazinho da divisão em departamentos da Enel, aqui no nosso estado. Foi o que a Enel fez. Ela pegou o estado, a Enel é uma empresa, obviamente, empresa de distribuição de energia elétrica, que atende todo o nosso estado, todo o estado do Ceará. E, claro, que estes setores do estado, né, todas estas linhas que nós temos espalhadas pelo estado, necessitam de manutenção. E estas linhas que necessitam de manutenção vão precisar de equipes, né, especializadas, de equipes prontas para atuar, onde for necessário nessas diversas situações, onde essas linhas estão espalhadas. Eu estou apenas tentando localizar aqui no meu computador esse mapa, tá certo? Que eu pensava que estava fácil, eu já deveria ter preparado aqui para a nossa aula, visto que está sendo gravada. Estou tendo uma dificuldadezinha aqui para encontrar esse abençoado desse mapa. Quero compartilhar com vocês. Mas que, infelizmente, eu não estou localizando. E aí eu acho que eu vou ficar devendo para vocês para a próxima aula, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu queria mostrar para vocês um mapa aqui do Ceará, com essa divisão organizacional da Enel, mas para a gente não ficar com a nossa aula um pouco longa, daqui que eu encontro, né? Eu vou encerrar por aqui a nossa gravação e a nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês estes 3 vídeos aqui, ó, para que vocês também assistam em outro momento, né? Que é a aula 2 da administração da manutenção do Telecurso 2000. É bem interessante. A aula 2, a aula 3 e a aula 4, né? Elas vão trazer um resumo bem legal sobre a organização da manutenção, a estrutura da manutenção e os modelos de administração da manutenção. Ao assistir essas aulas, né, nós vamos reforçar esse conteúdo que a gente acabou de ver nessa aula de hoje, e vocês também já vão estar um pouco preparados, mais embasados para o próximo conteúdo da nossa aula, que a gente vai falar, o conteúdo da nossa próxima aula, em que a gente vai falar da estrutura organizacional da manutenção. Então, eu peço a vocês que, assim que eu disponibilizar esse vídeo, são vídeos rápidos, tá? 15 minutinhos, 20 minutos, vocês assistem em qualquer instante aí,
assistam esse conteúdo, tá? Para que na próxima aula vocês já venham com esta bagagem. Então, por hoje é só. Eu vou encerrar aqui com vocês a nossa gravação da aula de hoje, mas vou continuar disponível aqui no microfone, online, para que vocês possam fazer qualquer dúvida, qualquer pergunta que possam ter relacionada ao conteúdo ou relacionada à coordenação, qualquer outro assunto. Valeu, pessoal. Obrigado por aguardarem, por assistirem até aqui. Boa noite.